Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Medina, sou professor de Educação Física, personal trainer e um empreendedor apaixonado pela área de saúde. Pessoal, esse vídeo que vocês estão assistindo agora ele faz parte de um projeto chamado 10 anos de formação e retribuição. Serão 52 vídeos ao longo de 2016, uma dica preciosa para cada semana do ano. E nós estaremos aqui, eu retribuindo o conhecimento e a formação desses 10 anos da minha graduação, dando algumas dicas de saúde para vocês e qualidade de vida e bem-estar. A dica dessa semana, pessoal, ela é tanto inspirada como em homenagem para minha avó, que completou 104 anos de idade. Eu vou contar um pouquinho como ela chegou nessa idade totalmente lúcida, com total independência física. Ela faz todas as tarefas de casa dela sozinha. Veja ela lavando a roupa para vocês verem. E veja, aos 90 anos, ela sofreu um acidente e quebrou a perna, o fêmur, o maior osso do nosso corpo. Vocês sabem que a maioria dos idosos, quando sofrem queda e quebram alguma parte do corpo, principalmente dos membros inferiores, a tendência é depois eles irem ficando camados até chegar a falecer, o que não aconteceu com ela. Mas antes de eu passar qual é essa dica, eu quero contar uma historinha para vocês de como que foi a vida dela e qual a relação desses 104 anos com a dica de hoje intitulada como O Segredo Está na Simplicidade. E além disso, eu vou contar uma história um pouco engraçada quando eu tentei ensinar um exercício para ela. E veja a resposta que ela me deu. Mas primeiro, minha avó, ela foi uma moça que nasceu na roça. As atividades dela eram atividades para sobrevivência. Então ela plantava para comer, ela fazia as atividades de cozinhar no forno a lenha, era sobrevivência. Então sempre utilizou do corpo por própria subsistência dela. Isso foi durante a infância e até o início da fase adulta, quando ela mudou para a cidade. Já na cidade, e com alguns filhos, porque minha avó teve 9 filhos, um homem e 8 mulheres. Ela teve que sustentar eles e, principalmente, ela sempre deu prioridade para a boa educação dos filhos. Então ela quis colocar todos eles para estudar num colégio de freira, que era a referência de qualidade na cidade de Paraguaçu, em Minas Gerais. Então o que ela fazia para conseguir custear isso? Ela começou a lavar roupa para fora, ou seja, novamente usando-se do corpo como uma atividade, seja profissional, mas se movimentando. Então ela lavava a roupa para fora, arrecadava dinheiro e pagava a escola para os filhos. Veja como minha veia empreendedora tem um porquê. Já nessa época ela já formou a primeira lavanderia da cidade de Paraguaçu, que era pequenininha lá no sul de Minas. E hoje você vê que tem lavanderia em todas as esquinas. Ela nunca parou. Você pode até ver alguns vídeos dela aí na rotina dela. Ela caminha para um lado, caminha para o outro, ela não para. Ela está sempre se movimentando. Então, mesmo quando ela veio para a cidade, ela continuou se movimentando, utilizando-se dos movimentos do corpo, ela não parava. E mesmo depois que ela quebrou o fêmur, que foi quando ela teve essa queda e machucou a perna, o médico chegou e disse para ela: olha, nós precisamos fazer sua perna voltar a se movimentar e você precisa fazer alguns exercícios. Só que quando ela quebrou a perna, ela caiu num dia e foi no médico só no dia seguinte. E no dia seguinte, quando ela chegou lá, estava com o fêmur quebrado. Então ela passou a noite inteira com a perna quebrada, suportando aquela dor. E no dia seguinte tinha que colocar o osso no lugar. E aí foi uma dor terrível para ela. Ela comenta até hoje que essa dor de colocar o fêmur no lugar após ter quebrado foi a dor que, se juntando todos os partos dela, a dor de todos os partos, não teria sido a dor que ela sentiu no dia da perna. Então ela pegou trauma de médico, de qualquer tipo de tratamento. E ela não queria um fisioterapeuta, ela não queria isso. Só que daí colocaram a tarefa para ela: você tem que se exercitar, você tem que fazer alguma coisa em casa para sua perna voltar à função que ela tinha antes, senão você vai ficar camada. E a mãe dela sofreu com isso também. A mãe dela teve um acidente, não teve essa reabilitação e chegou depois de 4, 5 anos vir a falecer por conta das consequências de ficar imobilizada. E veja, ela passou a vida inteira se movimentando, ela não gosta de se sentir presa. E aí começou um dia, 2, movimenta a perna aqui, movimenta a perna ali, começou a melhorar.
e começou a ganhar toda a mobilidade que ela tinha antigamente, mesmo com os pinos na perna. Aí a história do dia que eu fui ensinar ela um exercício, eu falei, vó, você tem que fazer um exercício que é assim, ó. Eu peguei e demonstrei o agachamento para ela, numa cadeira. Ela falou, mas Fábio, ó, esse exercício aí eu já faço. Além desse que você estava mostrando para mim, eu ainda faço esse, que era o exercício para panturrilha, eu faço esse, que é a elevação da perna lateral, na cama eu faço os alongamentos, eu fico puxando minha perna para cá, puxando minha perna para lá, eu mexo meu tronco, eu mexo meu braço. Eu falei, para, vó. Faz o seguinte, esquece tudo que eu falei para você. Não leve em consideração nenhum exercício que eu passei. Continua só fazendo exatamente o que você já estava fazendo. Percebe, pessoal? Minha avó, ela nunca foi para uma academia, ela nunca entrou num galpão de crossfit, nunca iniciou um programa de treinamento funcional estruturado, ela não começou corrida, ela não fez nenhum tipo de exercício estruturado para ela, mas ela sempre mexeu o corpo. Eu não estou falando que essas atividades não são ideais, necessárias, são, mas com a história dela, que eu acredito que é interessante para a maioria das pessoas que estão aí assistindo a gente também, é que fica a dica da simplicidade. Ela sempre mexeu o corpo, ela sempre se movimentou. E isso é importante, é ter uma regularidade. Mesmo que sejam atividades básicas como a caminhada, você manter uma frequência disso no longo prazo, os resultados são surpreendentes. E o seu corpo depois, cada vez que você se exercita, ele vai pedir mais. É claro, a vida que ela tinha na roça, na cidade, é muito diferente do que a maioria de vocês hoje, que trabalha 8 horas dentro do escritório sentado. Mas isso não é desculpa para você não fazer atividade física. A dica, intitulada como O Segredo Está na Simplicidade, começa a partir do seguinte: se você trabalha muito tempo sentado, evite ficar mais do que 1 hora parado, sentado no mesmo lugar. Fique mais tempo de pé, caminhe a cada 1 hora e procure em todos os dias, ou pelo menos na maioria dos dias, complementar com 30 a 40 minutos de caminhada em qualquer lugar, até mesmo caminhada estacionária, onde você vai utilizar no máximo 1 metro quadrado de qualquer espaço que você esteja. É isso que traz o resultado. É a partir disso que você começa. Nós estamos na 2ª semana do ano de 2016 e eu me comprometi a ajudar vocês. Muitas pessoas têm dificuldade de saber por onde começa. Querem iniciar um programa, querem fazer uma atividade física, mas ficam procrastinando porque não sabem por onde começa, têm dúvida. E na maioria das vezes, as pessoas, aquelas principalmente que estão paradas por muito tempo ou que nunca fizeram exercício, querem obter um resultado muito rápido. Aí vão logo para aquelas atividades que são complexas e são radicais, que são muito intensas. E a tendência, pelo menos da grande maioria das pessoas, quando está parado e inicia algo muito radical, muito intenso, é desistir. Então você vai, faz, inicia com aquele pique todo, mas rapidamente isso vai fazer você cansar e desistir da tarefa. Sabe por quê? Porque atividade física e boa alimentação, a gente não conquista de um dia para o outro. A gente tem que mudar o quê? Os nossos hábitos. E a mudança de hábito para você adquirir um estilo de vida saudável, você só adquire com mudanças sutis na sua rotina, progressivas e com prazo, longo prazo. Desta maneira você atinge mudança de hábito. Caso contrário, você não vai conseguir, a tendência é você desistir. Então a dica de hoje, assim como a minha avó fez a vida inteira, e para que você tenha sucesso na mudança do seu hábito e comece 2016 com uma nova rotina mais saudável, comece pelo básico. Faça isso que eu disse, 30 minutos de caminhada, o seu corpo vai pedir mais. E daqui uns dias você estará sim se inscrevendo numa academia, para ficar mais forte, tonificado, estará se inscrevendo num crossfit, num funcional, porque o seu corpo vai exigir isso. Pessoal, essa é a dica da semana. E lembrando, só mais um detalhe, minha avó, com 104 anos, não toma nenhuma medicação até hoje. E a primeira vez que ela entrou no hospital e ficou internada foi quando ela quebrou a perna com 91 anos. Agora me diga, o simples não é eficiente? Eficaz principalmente? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, dá um curtir,
Compartilha com as outras pessoas. Vamos fazer uma corrente, divulgar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível que estão com essas dúvidas. Esse vídeo está tanto no Facebook como no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, dê um joinha. Se não gostou, põe o negativo, está me ajudando do mesmo jeito. E melhor, escreve aqui embaixo a sua crítica, onde eu preciso melhorar. Serão 52 semanas, 2 já se foram, só faltam mais 50 e eu preciso da sua ajuda para que a gente consiga terminar de maneira eficaz todos esses vídeos. Até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço!